Fala, meu povo! Esse é mais um episódio aqui da Voz do Churrasco. Eu sou o Cris Mendes, estou aqui com o meu companheiro de vida e de bancada, André Ferrari. Nós juntos somos a Voz do Churrasco, mais um episódio nesse ano de 2025. Como vocês sabem, 2025 foi um ano bem especial para nós, é o Capitã. Gravamos em 2 estúdios diferentes, aqui na PUC, na ProHub, nos novos estúdios vitrine, com o pessoal passando ao fundo, mas dessa vez estamos no nosso estúdio tradicional, de volta ao nosso cantinho, né, Cristiane? Sim, porque a gente precisa de mesa, né, para trazer todos esses parceiros que fazem com que isso tudo aconteça, a gente precisa de espaço. Então vamos começar agradecendo, né, André, os nossos patrocinadores, apoiadores, lembrando que a gente sempre faz questão de dizer as marcas que aqui estão e as pessoas que aqui estão, que passam por essa bancada, são marcas e pessoas que apoiam o ecossistema do churrasco. São pessoas que apoiam o ecossistema da gastronomia e deixam de ser interesseiras e passam a ser interessantes, porque apoiam e apostam em educação, capacitação e empreendedorismo. É isso aí. Nós temos a El Capitã, a melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher, comida de verdade na sua mesa. Temos também o Zinho, né, Cristiane? Zinho, pãozinho, o primeiro pão de alho do Brasil e agora com a linha Todo Churrasco. Está cada vez mais presente na mesa dos gaúchos, né? Isso aí, Cristiane. Tem o pãozinho para churrasqueira e tem o pãozinho para air fryer. Sim, e aí o de air fryer agora também dá para fazer na churrasqueira e fica sensacional. É verdade, é de muita qualidade. Frigorífico Borrússia, feito pela nossa gente. Temos o Eli Couros, o melhor em artigos em couros, aventais, facas, estojos, carteiras, enfim, você pode personalizar, entre em contato com o pessoal do Eli Couros no Instagram deles ou no WhatsApp, que vai estar na tela, e eles vão atender vocês da melhor maneira possível. Quem mais, hein, Cristiane? Tem Dom mais? Cássio Selame. Dom Cássio Selame, facas com alma Asiana, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil. Um abraço para toda a equipe do Asiana lá, o Joselito, o Vitor, toda aquela galera que sempre nos recebe muito bem. Você que gosta de comida asiática, o Asiana é a pedida, não é, Cristiane? E agora o cardápio de sushi, né? Exatamente. Que tá sensacional. É, um sushi fusion aí, Japão e o resto da Ásia tá com uns toques especiais. E eu falo sempre, vamos fazer um parênteses aqui, né? Por que um restaurante asiático tá fazendo num programa de churrasco? Porque, na verdade, a gente fala também de gastronomia. E o Asiana, assim como as outras marcas que aqui estão, apoiam também o ecossistema da gastronomia e fazem questão de estar aqui conosco. É isso aí. Temos também o da Clínica Liper, lá do nosso amigo e doutor Lucas. Para comer carne tem que ter a dentição sadia, né? Então, fica a dica. No Instagram do Lucas está aqui, o WhatsApp dele também, então pode entrar em contato com ele, que para comer carne tem que estar com a dentição sadia. Marcelo Bolinha, referência em carnes e linguiças artesanais, loja de fábrica na Guido Bondim, 1052, próximo à Avenida São Pedro e Avenida Cristóvão Colombo, aqui em Porto Alegre. Faltou alguém, Cristiane? Ninguém. Faltou a Barão. Faltou a Barão. E a gente com chimarrão na mão, como é que eu esqueço da Barão? Que palhaçada. Se fosse a Barão, brigava com a gente agora. Barão Erva Mate Chás, há mais de 70 anos ao lado dos gaúchos. Barão é uma das maiores exportadoras de erva mate do mundo, uma das maiores ervateiras. Você encontra em diversos países, você encontra nas maiores redes de mercados do Brasil e do Rio Grande do Sul. Sim, e a linha de chás da Barão é impecável. O meu preferido, como vocês sabem, é o chá misto noturno, gente. Ele é melhor que... Como é que chama aquele negocinho lá de dormir? Não vou lembrar o nome. Melhor que melatonina. Melatonina. É maravilhoso. E assim, né, gente, fique claro que o André esqueceu da Barão aqui porque ele fica mais preocupado em passar o endereço do Bolinha. Como vocês sabem, ele puxa saco do Bolinha. Bom, mas é isso. Pessoal, todos devidamente apresentados, todos os nossos patrocinadores e apoiadores, né? Sem eles nós não estaríamos aqui. Bom, hoje eu queria apresentar uma pessoa que eu já sou fã dela há alguns anos, né? Já tive a oportunidade de conversar com ela em outras vezes, mas hoje a gente vai ouvir a história dela, uma pessoa que trouxe muita luz para a gastronomia no Rio Grande do Sul, trouxe um caminho a ser seguido, divulgou muitas pessoas, muitos estabelecimentos, chancelou outros tantos e vem fazendo um belo trabalho há mais de 18 anos. É isso aí, Lela? Seja muito bem-vinda. Lela Destemperados, é isso então? É isso. Lela, seja bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo. A gente sabe que é muito escasso o tempo de todo mundo. Sabemos que você está mega envolvida agora ali no Festival Destemperados, que você vai contar daqui a pouco também.
E isso demanda tempo. Então, você tirar um tempinho para estar aqui com a gente, para contar a sua história, é uma honra para nós. Imagina, a honra é minha. Obrigada, Cris. Obrigada, André, pelo convite. É um prazer estar aqui. E falar da gente é sempre olhar para dentro, né? Sempre uma sessão de terapia. Então, estou muito feliz de estar aqui. Terminei meu chimarrão da Barão aqui, ó. Vou passar, porque senão depois eu fico com a cuia. Gente, assim, vamos lá, do começo, então. Do começo, Lela. Conta pra nós, Lela, conta pra nossa audiência um pouquinho quem é a Lela, né? E antes e depois dos Destemperados. Bom, eu sou Lela de Manuela. Ninguém sabe, Manuela. Várias pessoas, às vezes eu falo, meu nome é Manuela. Eu falo, quem? Como assim? Não, meu nome é Manuela. Eu sou nascida em São Marcos, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade perto de Caxias do Sul. Meus pais já moravam em Caxias e minha mãe foi me ter meus irmãos também, todo mundo nasceu lá em São Marcos, a família dos meus pais é de lá. E eu cresci na Serra Gaúcha, então eu tenho uma relação com a gastronomia muito profunda, né? Daquela coisa do galeto, da polenta, da fartura, da mesa sempre em festa e tudo mais. Mas eu não comecei na gastronomia. A minha formação é Relações Internacionais. Olha aí, a minha área colega, então. Sim, tudo bem? Sou economista e com mestrado em Relações Internacionais. Isso, eu sou formada em Relações Internacionais, minhas áreas de interesse sempre foram política e economia. E eu fiz, de fato, a minha graduação em Florianópolis em Relações Internacionais. Eu morei nos Estados Unidos, terminei o colégio nos Estados Unidos. Voltei imediatamente, já fiz vestibular, fiz na UNB. Na época não tinha Relações Internacionais aqui no Rio Grande do Sul. Estou falando disso em 2001. Então não tinha o curso de Relações Internacionais aqui, eu fiz em Brasília, não acertei nem meu nome. Eu escrevi errado. A UNB fui punida e aí eu fiz em Florianópolis e passei, e foi uma experiência muito legal. Depois disso ainda morei na Itália, trabalhei sempre com Relações Internacionais, trabalhei na Embaixada Brasileira em Washington depois como estagiária, e eu imaginei que a minha vida fosse seguir por essa área. Vamos ter que fazer um outro podcast só para falar disso. Não, tem uma vida ali. E eu imaginei que a minha vida fosse passar por isso, e o que me encantava, e o que me encanta até hoje em política e economia é o comportamento. Economia também tem comportamento, mas principalmente na parte da política é o comportamento. E a gastronomia é puro comportamento. E quando eu volto para o Brasil, estou ainda em Floripa, o Diogo, que é meu sócio até hoje, e o Diego, que era o nosso sócio, ficou no Destemperados até 2017, 18. Eles estavam criando uma história chamada Destemperados. Isso a gente está falando em 2007. Então, eu já estava formado, já tinha trabalhado, tinha morado na Itália, estava voltando, estava com aquela coisa assim, vou seguir essa carreira, não vou, como é que vai ser? Meio que aplicando, fazendo processos seletivos para multinacional e tudo mais. E aí a Renata, que é a esposa do Diogo, é minha amiga de infância. Desde os 4, 5 aninhos, assim, a gente é amiga. E ela disse, não, tu precisa, esses guris estão fazendo um negócio, mas eles precisam de alguém que dê uma organizada, que é tipo um fiel da balança, porque eles são em 2 e a gente precisa, acho que tem que ser um trio. Tem que, senão esse negócio não vai deslanchar. E aí, cara, deu match. Eles estavam começando com um blog de gastronomia. Então, tu imagina meu pai e minha mãe, que investiram na carreira de uma internacionalista que tinha acabado de voltar da Itália com um sociólogo italiano, Domenico De Masi, que tinha trabalhado na Embaixada Brasileira em Washington, decidiu virar blogueira. Eles foram muito, muito legais, assim, os olhares, eu sabia que eles por dentro eles estavam derretidos, mas eles me apoiaram e falaram, não, vai lá, né, o que tu quer, fazer o quê? Tá tudo certo. Mas assim, não tinha, né, se a gente pensar em 2007, o que era a produção de conteúdo na internet era muito pequena, o próprio acesso, né, os nossos telefones não tinham internet, a gente tinha, era outro mundo, as redes sociais que existiam eram, o YouTube já existia, mas pouco, e também as pessoas não tinham recurso para produzir audiovisual. Sim. E o Orkut existia, o Twitter, o Facebook, estava ali também nos primórdios, e a gente disse, não, vamos fazer. E aí a plataforma que tinha gratuita de produção de conteúdo era o Blogspot. Blogspot, isso é... Exatamente. E aí o Destemperados nasce justamente da necessidade, da vontade que a gente tinha de falar sobre gastronomia sem afetação, de incluir. Então, nasce de um desejo de inclusão para que todo mundo fizesse parte daquele mundo que até então era inatingível, porque o conteúdo de gastronomia que existia pré-internet, vamos falar assim, não pré-Destemperados. Destemperados começou lá atrás, mas assim, foi um dos primeiros a falar, mas pré-internet era de cima para baixo. Eram revistas especializadas, eram poucos prêmios que existiam, então o Guia Michelin, o Guia Quatro Rodas, a Veja fazia uma premiação, mas eram jornalistas super gabaritados, não sei até que ponto, mas era inatingível. Sim. Eram pessoas que entendiam daquilo. E a gastronomia era snob.
A gastronomia era uma coisa assim que às vezes as pessoas diziam, não, mas esse restaurante não é para mim. E às vezes tu sabia que o preço daquele restaurante era o mesmo daquele outro, mas aquele outro se colocava mais disponível. E aí Destemperados vem com essa proposta de falar de igual para igual, de não avaliar, mas de contar as histórias através de uma plataforma gratuita que era o blog. E isso foi um sucesso. A gente lembro que íamos aos restaurantes com a nossa Cybershot da Sony, aquela pequenininha, que eu terminei de pagar, acho que mês passado, a minha, porque era um absurdo de caro, assim, era uma coisa inatingível. E nós fazíamos foto da comida, e eu ainda brincava, dizia assim, cara, tu imagina os caras aqui olhando a gordinha fazendo foto da comida, e não basta comer, essa desgraça tá tirando foto. Porque não era uma coisa. Hoje em dia, tu vai em restaurante, todo mundo, antes de comer, bate foto da comida. E a gente fazia isso 17 anos atrás. Então, foi muito legal. Destemperados rapidamente caiu nas graças dos consumidores, porque eles nos acolheram e disseram, pô, que legal, eles estão falando comigo. E aí, a gente lançou, já nasce também com a intenção de ser multiplataforma. Então, a gente começou já fazendo os guias impressos. Impresso, né? Impressos, guias impressos. E aí sempre nas redes sociais, atuando em redes sociais, mas sempre com a língua daquela rede social. Então, no Orkut, nós falamos a língua do Orkut, e depois logo acabou, mas no Twitter, nós tínhamos um idioma próprio no Twitter. E aí, Destemperados seguiu fazendo uma série de projetos, alguns marcos importantes nessa jornada. Que legal. Isso é legal, né, Lela, a gente trazer, porque as pessoas, quem vê o produtor de conteúdo, hoje até que existe uma certa explicação, né, mostra que há profissionalismo, mas olha algo que você trouxe que é extremamente importante, que o Destemperados não está onde está à toa, né? A gente tinha um idioma próprio do Twitter, o idioma próprio do Orkut. Isso exige estudo, análise do comportamento de cada rede social, de cada um. Então, assim, é um trabalho duro. É um trabalho duro e a gente sempre teve, e é o que norteia Destemperados até hoje. Por mais que nosso conteúdo tenha mudado, hoje a gente está na televisão aberta, então é outra linguagem, é outro público até. Porque quando a gente começou lá atrás, o nosso público era um público bem mais restrito, era um público que consumia gastronomia, tinha um ticket mais elevado, a gente falava coisas que ninguém falava. Hoje em dia todo mundo fala de restaurante. Hoje em dia talvez tu não vá procurar em Destemperados uma dica valiosa para um restaurante. Mas talvez Destemperados valide essa recomendação que tu recebeu de outro lugar ou que tu viu na internet. Porque, cara, hoje em dia... Eu salvo os posts da indicação do Destemperados. A garotada hoje em dia, a gurizada, produz conteúdo naturalmente. É uma coisa natural. Mas o que eu estou falando aqui é de uma empresa produtora de conteúdo. É diferente de produzir, de contar a minha vida. Eu estou ali com o mesmo compromisso que a gente tem até hoje, que é de movimentar o setor da gastronomia. A gente tem um respeito profundo pelo cara, pelo empreendedor, pela pessoa que, com perdão da palavra, por quem bota a bunda na janela. Porque o cara sabe a dificuldade que é empreender no Brasil, seja o setor que for. Agora, quando a gente fala de bares e restaurantes, a gente está falando de uma margem de lucro muito pequena, muito difícil. A gente está falando que o cara está sujeito a todo tipo de intempérie. A gente sabe, o ano passado, exatamente um ano atrás, claro, foi um absurdo que aconteceu, uma tragédia sem precedentes, mas as pessoas ficaram meses. Talvez algumas pessoas nunca mais puderam reabrir. Vinham de 2 anos de pandemia. Então, é um setor que sofre muito, que quando falta luz, ele perde estoque. Quando chove, o público diminui. Quando tem sol, o público prefere um lugar fechado. Quando sabe? Então, assim, está sujeito a absolutamente tudo, com uma margem pequena, com inseguranças, com tudo. Então, assim, a gente quer fazer com que esse cara persevere. A gente quer dizer, olha, tenha em Destemperados um apoio. Tenha aqui um palco. Então, todas as plataformas que a gente puder ocupar para falar sobre gastronomia, o intuito vai ser dar palco para quem produz. Esse é o nosso objetivo até hoje. Isso é uma coisa que a gente, independentemente da plataforma. E a gastronomia mudou. Não é só dono de restaurante. O mundo do churrasco. Sim, olha a evolução que foi. O mundo do churrasco. Churrasco era na casa das pessoas aos domingos. Churrasco era a churrascaria, a preferida da família, no campo, na praia, enfim, mas não era o que é hoje. Eventos de churrasco, grandes assadores, personalidades, entendeu? Personas de churrasco e que levam a voz. Eu acho que a gente deve isso muito às pessoas. Bolinha, um cara que fala isso desde sempre. Marcos Live, né? Tem tantos, eu não quero citar para não esquecer ninguém. O próprio Antônio, o topador, que são pessoas assim que falam sobre o assunto. Pode gostar do conteúdo, pode concordar com o ponto da carne ou não, mas as pessoas estão falando sobre esse assunto. Isso é tão importante, é que nem os produtores de conteúdo de gastronomia. Quando tu fala sobre isso, já é o suficiente, entendeu? Claro, com respeito. Tem que falar com respeito. Porque para falar mal tem um monte, né? Para ajudar,
Para ajudar, não. Para Para criticar, tem muita gente querendo apontar o dedo, mas eu acho que, cara, é um setor, como eu falei, com tantas dificuldades, assim como outros tantos setores, mas a gente está falando de gastronomia aqui, que, cara, cabe a gente unir forças, cabe a gente botar a luz. Então, se o meu trabalho é mídia, se meu trabalho é produção de conteúdo, cara, deixa eu dar o palco para as pessoas, entendeu? Deixa eu dizer, me conta a tua história, eu quero ouvir a tua história, conta aqui, nessa minha vitrine, porque por muito tempo nós não tínhamos voz. Quem tinha voz eram os grandes grupos, e aí podiam, né, fazer da forma que quisessem. Então é tão legal hoje que cada um tem no seu celular uma emissora ali, entendeu? Tu ligou a câmera, tu tá ali, entendeu? Isso. Claro, vem grandes responsabilidades com isso, né? E aí, enfim, aí que as melancias se ajeitam com o passar do tempo. E aí eu enxergo que os Destemperados, por André, terem... É o teu. Esse é o meu? Tá. Por terem essa caminhada de 18 anos, terem uma chancela, serem sérios, isso aí são coisas que não se constroem do dia para a noite, né? Então, eu digo que tem, por exemplo, o Bolinha faz conteúdo. Há quantos anos o Bolinha vem fazendo os vídeos dele no YouTube? Então, vai se criando e tem propriedade para falar. Acho que o mais importante é estar passando o conteúdo correto. Né? Eu acho que tem a ver com reputação, né? Assim como na vida. A gente, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, a gente vai construindo reputação, a gente vai criando relações e às vezes a gente pisa na bola. Mas depende como é que tu reage a essa pisada na bola. Então, eu acho que a reputação é assim, é como que tu reage às adversidades, como é que tu segue, como é que tu estende a mão pro outro, e assim a gente persevera, não adianta. Por isso que eu disse que depois as melancias se ajeitam, porque eventualmente, se a pessoa está fazendo aquilo pelo motivo errado, aí não vai dar certo. Quando não é genuíno não também E quando não é de verdade, exato. E não se perdura por muito tempo. Não, e a câmera tá ligada. Somos nós que estamos aqui. Entendeu? Exato. Somos nós. Por mais que tenha corte, por mais que tenha edição, por mais que seja tudo isso, cara, não adianta. Tu não sustenta o personagem tanto tempo assim. Uma hora cansa. Uma hora cansa. E cai. Por isso, eu acho que a gente também teve a liberdade, nesses 18 anos, de mudar muito. Como eu falei para vocês, então, Destemperados nasce 18 anos atrás, em 2007. A gente faz uma série de ações. A gente teve um curso muito legal, o Food Experience, que era um curso com a Perestroika. A Perestroika é uma escola criativa aqui que nasceu em Porto Alegre, incrível, assim, que teve um sucesso muito grande, que fazia cursos inusitados, vamos chamar assim, muito, muito importantes. Assim, a gente fez esse curso em parceria com eles e levamos... era o primeiro curso de gastronomia que não ensinava a cozinhar. Então, a gente conseguiu reunir numa sala de aula... em várias salas de aula, depois esse curso foi para BH, foi para Rio de Janeiro, foi para São Paulo, foi vários lugares, grandes chefes. Então, Alex Atala deu aula nesse curso, Helena Rizzo, Roberta Sudibra, Claude Troglio. Os grandes nomes da gastronomia, de alguma forma, se conectaram com a nossa marca, porque entenderam que a gente queria falar de gastronomia, queria dar lugar para eles contarem a história deles para outros empreendedores. Então, muitos empreendedores aqui de Porto Alegre e até do Brasil tiveram uma relação com Destemperados, onde a gente criou esse ambiente para que eles pudessem criar essas conexões. E isso foi muito legal. Então, a gente fez isso. A gente teve um projeto que ainda existe, né? O Food Hunters, que eram ter outras pessoas escrevendo para Destemperados. Então, no Brasil todo, a gente teve isso. E há 10 anos, esse é o 10º ano de parceria formal com o Grupo RBS. Eu digo formal porque em 2014, portanto, 11 anos atrás, nós tivemos uma primeira experiência com o Grupo RBS, que foi um evento chamado Pop-Up Restaurant. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, porque tinha um evento pequeno acontecendo na cidade, que era a Copa do Mundo. Mas era coisa pequena, era um evento mínimo. E a gente falou, já que está acontecendo um eventinho, né, em Porto Alegre, vamos fazer esse evento também de gastronomia, afinal de contas, né, futebol e comida. Não, tô brincando. Tava rolando a Copa do Mundo, né, em Porto Alegre foi uma das sedes. Sim, sim. E naquele período nós fizemos o Pop-Up Restaurant. Nós criamos um restaurante do zero. A gente parou com essas coisas de nome em inglês, tá? Mas é que eu tô contando, eu não posso... Claro. Gostei do conceito. Mas teve uma época que isso era. A gente tem que se adequar ao que pede, né? Não, então, a gente procurou parar com isso. Mas, enfim, a realidade era que tinha esse pop-up, que era um restaurante com começo e fim, né? Data para começar e data para acabar. Ele recebeu... não vou me lembrar agora, mas sei lá, 15, 20 jantares no centro da cidade, na Praça da Matriz, onde já funcionava e segue funcionando a Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia. E nós transformamos aquilo num restaurante.
E aquilo aconteceu. E, assim, sucesso de venda, de público, foi muito legal. Trouxemos chefes de fora, chefes daqui, enfim, criamos esse palco, foi muito legal. Também fizemos ações com o Food Truck, que hoje em dia também, né? Mas não tinha. A gente fez, botou a Roberto Sudibrac, uma grande chefe brasileira, fazendo cachorro-quente no Parcão. Imagina? Que legal. Não, filas, assim. Tanto que esses dias até eu tava falando com ela e uma outra pessoa tava junto. Eu falei, lembra que ela veio em 2014? Ela falou, lembro, mas não consegui comer. Porque tinha muita gente e tal. Então, essa foi a primeira experiência com o Grupo RBS. Em 2015, daí, de fato, nós firmamos essa parceria, onde a marca Destemperados é explorada em conjunto em todas as plataformas do grupo, o que nos levou para um outro público completamente diferente àquele que a gente estava acostumado. Então, também foi muito legal e também exigiu, não só da nossa parte, mas da parte do Grupo RBS, uma adaptação, né? E uma resiliência para entender, porque a gente vem, então, do digital, que era o novo, né? E vai para assumir um caderno de gastronomia tradicional do jornal mais tradicional do estado e talvez um dos jornais mais tradicionais do Brasil. Resumo da história, que Destemperados hoje é um dos, se não o único, um dos poucos cadernos de gastronomia que sai impresso toda semana no Brasil, porque aqueles que existiam, o Paladar, o Comida da Folha, viraram segmentos menores, foram incorporados, porque o impresso, de fato, diminuiu, né, virou outra coisa, mas a Zero Hora sempre, e já de muito tempo, tem essa preocupação de mudar o conteúdo, de investir em colunistas, enfim, e não fazer aquele jornal que a gente sabe que se tu fizer o jornal, ele vai perecer muito rápido, porque a notícia chega no celular, mas eles sempre tiveram essa preocupação de jornal. Conteúdo mesmo, fazer né? conteúdo, exatamente. Que legal. Então foi muito legal, assim, é uma relação que perdura, mas que nos botou na televisão. E isso é muito louco, né? Porque aí, pô, tu tá na televisão, tu tá na casa das pessoas, é a tua imagem. E a gente não tinha intenção de virar comunicadores, nem eu, nem o Diogo. Foi uma coisa que foi acontecendo, porque, enfim, eu não tinha intenção de cozinhar na minha casa para o estado inteiro ver. Para quem quiser, na verdade, né? Porque os conteúdos estão no Globoplay. Tá no mundo, né? Tá no mundo. Então, é uma coisa muito doida, assim, que a gente ainda se adapta. Mas, de novo, sem esquecer desse propósito, movimentar e dar luz ao setor de gastronomia. Esse é o nosso foco. Se essa pergunta for respondida em todos os conteúdos que a gente faz, aí faz sentido. Senão, não faz sentido. Que legal, que legal. Um evento. É o que a gente fala, né? São as bandeiras, são os propósitos, a missão, né? Por que tá ali? Não, porque a gente quer fazer isso. Porque tem algo maior por trás. Tem que ter. Se não tiver, tu te perde. Se não tiver, talvez tu vista a carapuça do personagem. E não adianta, eu não sou apresentadora de TV. Eu não tenho a técnica de grandes apresentadores, que a gente tem maravilhosos apresentadores. Sim, ainda mais né? o Grupo RBS. Pô, ainda mais o Grupo RBS. Tem pessoas ali que são aquilo. Eu não sou. Por que dá certo? Porque eu sou eu ali. Eu não tô falando de uma marca que não é minha. Eu tô falando da minha marca. Eu tô falando uma receita e eu gravo a receita na minha cozinha, na minha casa, com a baguncinha da minha filha. A minha geladeira que tá ali, sabe? O que sobrou ali vira jantar da minha família. Então, isso fala com as pessoas. E aí, um grupo tradicional te dá espaço para fazer isso também é muito legal. Então, também exige uma conexão aí legal. E o povo gosta do que é genuíno, né? É isso. Porque hoje em dia... Que é real. A gente não vou entrar no mérito de que talvez a internet tenha meio que bagunçado tudo, né? O Instagram, enfim, né? Mas tem bastante coisa que é muito... vou dizer assim, fútil, às vezes tu vê que aquilo ali é água... É raso. Exatamente, a palavra é raso. Uma vez a gente dizia que ser famoso na internet era que nem ser rico no banco imobiliário, não tinha valor nenhum. Só que essa lógica se inverteu. Hoje em dia as pessoas querem ser famosas na internet, na rede social, porque isso vai dar dinheiro, ou vai dar recebidos, ou vai dar status, ou vai dar alguma coisa que elas estão perseguindo. Que para mim não serve, que para vocês não serve, porque a gente tem um propósito. E eu não estou dizendo que ser famoso não é um propósito, pode ser um propósito também. Certo. Desde que seja de verdade. Aí, se for de verdade, vai funcionar. Mas se for de mentira, o tiro é curto. Não perdura. Não tenho certeza que foi esse fato de ter um norte, ter um caminho a ser seguido e um propósito, foi onde levou tudo isso, né? Essa preocupação com a reputação, isso é muito importante. E isso não abala. E quando você tem isso muito claro, é que nem a gente fala, né, o capitão, isso é um dos valores da empresa. A nossa reputação, ela é inegociável. É isso. Então, qualquer coisa que possa abalar ou mexer com a nossa reputação, a gente não se envolve, a gente não vai. E às vezes as pessoas falam assim, vai ter um evento X. Pô, mas vai ser isso, é isso. Tá, mas quem tá lá por trás desse evento? Quem são as marcas? Quem são as pessoas? Com qual propósito esse evento nasceu?
não condiz com os nossos valores. Não então a gente não vai estar lá. E é isso que os Destemperados faz, né? Que nem você falou, tipo, vocês vão nos lugares que vocês não vão para falar mal. Não, né? A gente vai para ter uma experiência. E se essa experiência a gente julgar que vale a pena ser compartilhada, a gente compartilha. Tanto que a gente recebe muito e-mail e muita solicitação de, olha só, eu queria muito que vocês viessem. Porque também, assim, aí não é nem fazendo meia culpa, mas é difícil, a gente não tem como ir em todos. Não, e até porque não é tempo físico, né? É tempo físico, né? E por mais que a gente tenha uma equipe super legal e tal, até uma coisa que a gente precisa melhorar, aí não é nem minha culpa, é uma autocrítica mesmo, que é, de repente, ser mais agregador, trazer mais de volta essas pessoas que colaboravam para ter outros pontos de vista, para ter pessoas, mais gente à rua, porque tem muita coisa que a gente não consegue mostrar. A gente faz um trabalho super legal também com assessoria de imprensa, se de verdade seja dita, que as pessoas nos mandam muita informação, mas no frigir dos ovos a gente tem que ir no lugar. Sim. Senão o Diogo, que até a gente vai menos, mas assim, o nosso time de conteúdo tem que ir. E a gente não consegue, a gente recebe muita demanda do, então como é que eu faço? Como é que eu contrato vocês para virem aqui? E a gente tem que explicar, a gente não tem relação comercial com restaurante. Eu não posso ter relação comercial com restaurante. Daí perde o propósito. Porque aí eu perco e a credibilidade. Porque como é que tu vai ver um post meu falando de um local que me patrocina? É óbvio que eu vou falar bem desse local. Ele tá, né? Eu não posso morder a mão que me alimenta. Exato. Então a gente não tem relação comercial, até porque eu não quero onerar o restaurante. O nosso propósito é fazer esse negócio rolar. Eu quero que as pessoas quero que elas consumam no restaurante para essa economia girar. Eu não posso cobrar deles. Se eu cobrar dinheiro do restaurante, é um tiro no meu pé, porque eles são o objeto do meu trabalho. Os eventos, os restaurantes, as receitas, eu não posso onerar. Na verdade, tu tá ali para literalmente dar luz para eles e dar o palco, como eu gostei muito dessa, dar palco para esse pessoal. É isso. Porque eles estão ali, estão empreendendo, a gente sabe que as operações, eu tive restaurante, então imagina das 8 a 1 da manhã, então tu passa quase que a vida inteira dentro do restaurante, mesmo que tu não esteja ali. Exato. Né, mas tu tá com a cabeça naquilo ali. Com muitos riscos e com uma margem que é difícil, a gente sabe. E poder chancelar o que realmente é bom. É isso. Porque é uma maneira de incentivar aquele empreendedor. Pô, que legal, tô no caminho certo. E a gastronomia, ela tem... A gastronomia, e eu não tô falando só de... Eu tô falando de churrasco também, obviamente. Sim. É um destino, é uma alternativa para pessoas que às vezes querem recomeçar. A gente viu isso no Covid, a gente viu isso na enchente. A gente sabe que quando uma pessoa eventualmente quer mudar de carreira, a gastronomia é uma alternativa muito apelativa para as pessoas, porque eu faço um bolo de pote legal, eu faço um brigadeiro, eu faço um bolo legal, eu faço uma massa, um molho, alguma coisa, eu vou vender isso. Eu quero... Então, a gastronomia ela é uma alternativa para as pessoas. Então, se eu não tiver um segmento estruturado... e aí a gente tem instituições que ajudam muito. Sebrae faz um trabalho muito legal. Faz mesmo. Né, com bares e restaurantes. A Brasel faz trabalho incrível também. Então, tem alguns lugares para buscar. E a gente espera que Destemperados seja também um lugar para buscar inspiração. Eu não vou capacitar, mas eu posso mostrar outros exemplos. A gente pode conectar pessoas. Então, é muito isso que a gente quer fazer. Porque às vezes o cara diz assim, eu faço um baita de um risoto. E aí chega a esposa, o marido, e diz assim, por que tu não abre um restaurante? Cara, que merda. Mas assim, daqui a pouco tá ouvindo aqui, né? A gente conversar e vai dizer, não, peraí, eu preciso me capacitar antes. Porque não é só fazer uma receita bem executada. Eu tenho que entender de ficha técnica, eu tenho que saber de gestão, eu tenho que entender dos, né, de leis, finanças, de leis, de tudo, de né? RH, de treinamento, de marketing, de vigilância sanitária, práticas. Tudo. Não, Porque as pessoas pensam isso, né, Lélia? Isso é verdade. Essa coisa da gastronomia, às vezes, ela é banalizada. Então. Né? E aí, eventos, a mesma coisa. Total. A gente vê muito isso em eventos, né? E existe um contexto muito grande. Não é só saber fazer. Não é só fazer. Esses dias, eu vou até... Tia Arlete, pode entrar. A gente tem participação especial sempre aqui no nosso programa. Tia Arlete trazendo o nosso pãozinho para a gente degustar, para nossa convidada degustar aqui com a gente. Pode deixar que eu corto. Obrigada, Tia Arlete. Obrigada. Como sempre, uma querida. E a gente vê muito isso, né? Vou até trazer um ponto, assim. O Bolinha teve no último episódio que foi ao ar. Na verdade, quando esse aqui for ao ar, do Bolinha já vai ter ido algumas semanas. Mas o Bolinha trouxe um ponto, né? Que ele disse... Que ele virou uma polêmica. Mas que ele disse do gaúcho. Mas, na verdade, em todos os estados, eu acredito, acho que exceto São Paulo, que já está acostumado a pagar um ticket mais alto. Eu vi esse corte. E ele traz isso, né? Que as pessoas não estão
hoje dispostas a pagar um ticket mais alto para ir no evento de churrasco. Na verdade, o que acontece é assim, um evento de churrasco envolve tudo isso que você falou. Não é carne. Não é só saber assar. É óbvio que o gaúcho sabe assar em casa, às vezes melhor do que os caras que estão lá. Sem dúvida. É óbvio que o churrasco em casa vai ser melhor, que às vezes o pão que eu faço em casa é melhor do que esse. Sem dúvida. Que é. Só que o custo, o valor envolvido disso, a gente está falando de tudo isso que você está falando. É das boas práticas, é das finanças, é da gestão. Tudo isso custa caro para você. É a luz, é o copo, é o prato que quebra. Né? Que nem aquela... Restaurante é muito assim, né? As pessoas olham assim, pedir uma, sei lá, uma massa carbonara. Tá, mas só um pouquinho. Guanciale é caro. Mas vamos dizer que é uma carbonara adaptada. Cara, guanciale ou bacon, queijo, ovo e uma massa. Por que tá me cobrando tanto? Sabe? As pessoas começam a fazer a conta do ingrediente. Ou, acho que carbonara não foi um bom exemplo, mas sei lá, uma massa ao sugo, massa com molho de tomate. É farinha, água e tomate. E um queijinho ralado. Mas assim, por que tá me cobrando tanto isso? Se eu fizer em casa, eu vou gastar tanto. Claro que vai ser mais barato fazer em casa. Evidentemente que, eventualmente, tu vai ter uma receita de molho de tomate da tua avó, que vai ser, inclusive, talvez até melhor, não sei. Danone. Mas essa conta tu não pode fazer. Tu não pode olhar para o prato e fazer a conta de quanto custa aquilo que tá ali, porque tem muita coisa dentro desse prato. Mas olha... Tem uma família por trás daquele. Tem várias famílias por trás daquele prato. É isso, né? Ainda mais no país que a gente vive, que tipo, tem que ter segurança, tem que ter o seguro, tem que ter, enfim, o transporte, que por vezes restaurantes que ficam abertos até tarde precisam disponibilizar um transporte diferenciado, porque não tem linha de ônibus, dependendo do horário. Porto Alegre, dependendo de onde tu tá. Já passei por isso. Dependendo de onde tu tá, dependendo... porque tem essas pessoas, não, mas por que o restaurante não abre tão... não fica aberto mais tarde? Ou por que abre tão tarde? Não sei o quê. Cara, é uma logística tu conseguir abrir um negócio. Imagina, quando a gente vai receber alguém para jantar em casa, olha o trabalho que dá. Sim, a gente tem que sair, fazer a lista, comprar... Tem que esconder a bagunça. Tem que esconder a bagunça. Eu ia falar isso, eu ia arrumar a casa. Arrumar a casa, esconder a bagunça, arrumar a taça, o prato, enfim. É muita coisa. Sim, você tem que fazer você tem que pensar no cardápio e tal. Então, exatamente, acho que você trouxe um exemplo maravilhoso, que é mais simples de todo mundo entender, né? E já que eu entrei nesse tema de eventos, Lela, vamos falar um pouquinho desse Festival Destemperados, porque assim, a gente ficou muito feliz quando a gente viu o Destemperados. E eu vou te falar assim, qual foi a sensação que a gente teve, tá? A gente participa em eventos de churrasco no Brasil inteiro. E bons, ruins, mais ou menos. De tudo. Já pegamos de todos os possíveis níveis. Com muitos chefes, com muitos assadores, raiz, de tudo um pouco. E a gente ficou muito feliz quando a gente viu, assim, a notícia, né? Vai ter o Festival Destemperados. Primeiro que a curadoria do Marcos Live, que é um amigo nosso, um fã da nossa farofa, sempre um apoiador, assim, do nosso produto. E que a gente é aquilo que eu te falei no início, antes da gente começar, da reputação ali. Tipo, quando a gente viu, nós falamos, se é o Destemperados que vai fazer, vai ser bom. Foi automático essa associação. A gente quer muito que seja um evento legal. A gente faz parte, né, e apoia desde sempre o movimento de Porto Alegre, capital mundial do churrasco. Lembrando que esse movimento não é para dizer que Porto Alegre, que os outros lugares não têm churrasco. E sim que Porto Alegre é a capital do estado onde o churrasco é uma bandeira. Onde eu não sou de Porto Alegre, mas é a cidade que me acolheu. É a capital dos gaúchos, afinal de contas. Então, esse movimento da capital mundial do churrasco... É a capital da terra do churrasco. Da terra do churrasco. Aí, enfim, a gente teve a ideia de lançar esse selo Festival Destemperados numa edição com quem entende. E aí a gente trouxe o Marcos, o Marcos Live é um parceiro nosso de longa data. Ele, enfim, vários eventos a gente faz junto. Eu sempre alguém me pede recomendação, assim, eu sempre falo, cara, tem algumas pessoas que entregam. Né? E eu tenho uma lista de várias pessoas que entregam, porque são muitas pessoas boas. E o Marcos é um cara que entrega, que tem as conexões da carne também. Então, ele junta uma turma muito boa. Ele consegue, é um cara muito agregador. Então, ele liderando isso, porque eu não posso liderar um movimento de churrasco. Eu, Lela, ou eu, Destemperados. Porque Destemperados tem autoridade na gastronomia, claro. Mas a gente não é assador. Então, eu preciso me associar com quem? A curadoria, então, é do Ferro e Fogo. Destemperados é a bandeira. Nós temos o parceiro Austral também, que são incríveis, são grandes organizadores de eventos, eles fazem o Rap em Cena, uma série de eventos, grandes mobilizadores. E aí deu um caldo legal. E então o festival vai acontecer dia 5 de julho.
5 de julho. São vários assadores, a ferro e fogo. Então, assim, open bar, open churrasco. E uma grande festa em torno disso. A gente também está preparando talks, né? Conversas, palestras. Que legal. Que eu disse que eu estava falando em inglês, falei, meti um talks agora. Tá tudo certo. E então vão ter bate-papo, porque é isso. A gente quer movimentar esse setor, a gente quer que as pessoas, além de ter uma boa experiência, que elas saiam de lá com conteúdo, que elas saiam de lá inspiradas, que elas tenham ideias, às vezes, para chegar na casa delas e aí incrementar o churrasco delas do final de semana. Porque não é todo final de semana que vai ter um evento de churrasco. E aí, esse final de semana, sim, ele vai custar mais caro. Se eu somar com a minha família de 4 pessoas, elas vão gastar mais para ir no festival. Mas ali elas vão conviver, elas vão criar memórias, elas vão ter histórias, elas vão... Enfim, uma série de coisas. Porque eu não posso comparar o evento físico daquilo que eu tenho em casa, porque senão, sei lá, eu assistiria um vídeo de um parque, eu não iria no parque. E para vivenciar Exatamente. a comida de outras pessoas, outros temperos. Acho que são inspirações, né? Quando que tu vai ter oportunidade de comer comida de tantos chefes isso. bons num mesmo ambiente? Perfeito. Isso é muito importante. Perfeito. E sabe que eu no Destemperados, cabe a mim, da porta para fora, essa personagem da cozinheira, né? Então, eu sempre gostei de cozinhar, eu cozinho, eu executo as receitas, eu compro os ingredientes, faço e lavo a louça. Cozinheira mesmo. Faço total. mesmo. Agora, de vez em quando, eu chamo a Lica, maravilhosa, beijo pra Lica, que vai lá me ajudar a lavar a louça. Mas, assim, via de regra, nos conteúdos que vocês assistem de Destemperados, seja na televisão ou nas redes sociais, eu que faço mesmo, real. E às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas eu sempre falo, cozinha, churrasco, culinária é referência. A gente vai em restaurante, às vezes assim, pô, que legal, provei esse tempero. E aí depois tu prova outra coisa, tu cria aquela conexão, diz assim, uma vez eu comi isso aqui, ficou bom com gengibre. Vou botar nisso aqui que tem um gosto parecido. E aí tu vai criando o teu repertório. Então a gente tem referência para criar o nosso próprio repertório. E assim a gente vai, tanto que a receita, assim, o passo a passo, claro, a gente disponibiliza, mas o grande lance é... não gosto de coentro, eu adoro coentro, polêmica do coentro, adoro coentro. E eu, onde eu posso, eu boto coentro. E aí eu sempre falo, quando eu dou as receitas, eu digo, gente, não gosta, pula essa etapa. Alho, cebola, não gosta, pula essa etapa. Dá o teu toque, experimenta, vai ficar ruim, vai eventualmente, mas muitas vezes vai ficar bom. E o grande lance é o momento que tu tá vivendo, assim como o churrasco, porque a necessidade da alimentação, a comida, a fome, a gente sacia, até porque fome não tem. Né? A gente, graças a Deus, a gente tem uma condição muito privilegiada que não sabe o que é fome. Né? Então, eu digo, não estou com fome, eu estou com vontade de comer, eu vou alimentar, está no horário do meu almoço. Essa necessidade, tu sacia em poucos minutos. Sim. Eu como muito devagar, então 20 minutos, 15, 20 minutos. Mas eu brinco que o Diogo, em 3 minutos, ele saciou a fome. Agora, todo o resto é experiência, todo o resto é convívio, todo o resto é lembrança, todo o resto é construção, é memória, né? Então, eu acho que é para além do valor que tu paga. Claro, vai das tuas possibilidades. Óbvio. Né? O caro e barato também está muito relacionado com quanto que se pode investir ou não. Né? Tanto que eu sempre falo, sei lá, comprar uma Ferrari é caro ou barato? Não sei, para mim é inatingível. Agora, se é caro ou se é barato, eu não sei, eu não tenho. Depende de quem está pagando. Depende de quem... Exato. Esse dinheiro eu não tenho. Mas eu acho que gastronomia é isso, é referência. A gente busca referência para criar nosso repertório. E o cliente que lê, que busca o conteúdo, ele tá predisposto a... Vamos pegar um pãozinho. Ela tá sem glúten. Não, então, tranquilo. Me desmascararam aqui. É temporário. É temporário. Eu amo pão. Fica tranquilo. Mas... Você vai levar para casa para quando terminar de... Isso. Terminar a dieta presente do pra glúten. ti. Eu amo pão. E esse aqui eu tô assim, ó. O cheirinho tá bom, Tô né? me desconcentrando aqui. E eu digo que o cliente está predisposto a buscar essas informações. O cliente que realmente, eu digo o teu leitor, né? Ele está disposto... O cliente do festival. Exato, ele está predisposto a procurar algo. Porque senão ele não vai buscar essa informação. Então ele continua no básico. E vamos trazer a polêmica do Bolinha. Quantos festivais existem em Porto Alegre de gastronomia em geral? Pouquíssimos. Não são tantos. Não são tantos. Existem esses festivais mais itinerantes, né? Os Restaurant Week da vida, enfim, tem o Bom Comida Gourmet, de boteco. Comida de boteco, que eu acho muito legal. São poucos. Uma série de coisas, né? Mas que daí eles são itinerantes, estão rodando. Mas onde tu vai para hoje eu vou... Teve o Expo Churrasco, foi muito bacana. Muito a gente bem legal. A gente fez uma ação lá de Destemperados, foi muito legal o Expo Churrasco, super organizado,
Muito legal, um público enorme. Bom, foi bem bacana. Legal, bem legal. Vai ter, acho que o Paleta Atlântida, agora, no Casa Mauá também. Então, imagina, no intervalo de tempo de, vamos botar 4 meses aí, 3 eventos para Porto Alegre grandes. Sim. É um marco para a cidade. É um marco. Do jeito que eu vejo, né? Sou porto-alegrense, nascido aqui, morei um tempo fora, mas dos últimos 4 anos, vamos botar aí. Não teve. E 3 eventos, né? Que vai ter aí em 4 meses, organizado por equipes, né? Vamos dizer assim, diferentes, de altíssima qualidade e por mais que sejam eventos de churrasco, com propostas completamente diferentes. Total. O churrasco é pano de fundo, né? E com experiências para cada um deles de forma distinta. E que se a gente for ver um completando o outro. Na verdade, eu gosto até de contar uma história. Eu acho que conta uma história. A Expo, ela vem ali para a galera... Tanto quem já é fã da gastronomia, quem não é, mas também vem muito pro iniciante ir lá, provar, começar a entender um pouquinho das coisas. Aí você vai pro Destemperados, que é um festival... É mais nichado. Que é mais nichado. Vai ter os assadores praticamente de todas as regiões do estado. Então, ele traz muita cultura do Rio Grande do Sul. Exato. Ele valoriza muito os próprios assadores do estado. É quase que mais contido até, né? É um festival um pouco mais... não restrito, é um festival um pouco menor, né? Mas com esse mosaico do Rio Grande do Sul, com essas referências de tantos lugares, capitaneados por um cara que é um entusiasta dessa cultura. É um embaixador do Rio Grande do Sul em São Paulo, né? Tanto é que no Festival Churrascadas, todo ano ele lança uma coleção nova. É loucura. E desenvolve até as churrasqueiras, né? Sim, o Xeroscópio, as loucuras a Gaiola das Loucas. Não, ele faz coisas... de outro... Nós estávamos no lançamento do Xeroscópio junto com o pessoal da Xera. Não, ele é... Eu falo pra ele, Liv, manda mensagem até aqui que tu vai lançar isso. Não saiu ainda. Na churrascada... Um artista. Na churrascada que ele lançou o Xeroscópio, não lembro quem, mas eu acho que foi até o próprio Botino, se eu não me engano, não lembro, que alguém perguntou, qual foi a grande atração da churrascada? Ele, o Liv? Foi o Botino, o Liv, não tem o que fazer. Mas é isso, né? O churrasco ele rouba a cena. É isso, o churrasco que enche os olhos, né? Eu gosto muito do churrasco tradicional, daquela coisa de churrasco de interior, né? Minha família a família materna a gente tem parente de vacaria, então eles têm campo, e aí aquela coisa assim do churrasco que tu sente aquele, sabe? Raiz, e aí não necessariamente de chamas, aquela coisa do espeto, aquela coisa eles sabem a origem mesmo do animal, que às vezes é um animal da fazenda. Então tem isso, e eu acho isso muito legal. Ao mesmo tempo que eu também acho muito legal toda essa outra cultura, essa influência que a gente tem aqui dos nossos vizinhos, Uruguai e da Argentina, e que trazem cortes diferentes, e que trazem métodos diferentes. Eu acho que tudo isso constrói essas experiências, essas lembranças. Então, eu tenho lembranças ótimas de comer churrascos que cara, às vezes tu nem te dá conta de quanta carne tu comeu nesse churrasco, e tinha tanta coisa, né? E eu queimo a largada. Por isso que eu tô me segurando aqui no pãozinho, porque eu queimo a largada. Eu no churrasco, eu sou a pessoa que queima a largada. Não tenho nenhum autocontrole, então se tu começar a botar os engana-bobo ali... eu chego... Pra mim, nunca é uma maratona, é 100 metros rasos. Tem o tal do engana-bobo e você é a boba do engana-bobo. Eu sou a boba do engana-bobo, e se eu preparo, eu faço o engana-bobo pra me enganar, entendeu? Porque eu adoro... tanto que eu brinco que assim, a gente pega e faz, às vezes tem um pedaço de carne, e que eu deixo lá pro final, e que às vezes eu tenho que trazer antes, que eu tipo... O que eu tô fazendo aqui, entendeu? Tô queimando essa lenha toda. Eu tenho uma dica para te dar, Lela. Os assadores que vão estar no Festival Destemperados, a gente conhece, acho que praticamente quase todos. E são muito bons. Então, vá devagar. Eu vou te dar uma dica pro seu festival. Eu preciso ir medicada nesse evento, eu acho. Porque eu não tenho autocontrole. Eu chego e me atiro, entendeu? Vai devagar. Ou senão você faz assim, sabe? Quando a gente vai em feira, que a gente seleciona os estandes que a gente quer passar. Não, eu faço a estratégia. Eu erro na execução. Entendeu? O mapa mental tá ali. Quando eu chego lá, me entusiasmo e me atiro. E aí já era. Porque a tua estratégia, quando você chega, a estação que se combinou, ela tá lá no fundo. Aí você entrou, já tem uma de pão na entrada. E é maravilhoso, né? E é maravilhoso. Quem foi? Eu ia por 42... Não tem como comer tudo. Não tem. Não tem como comer. Por mais que seja uma porçãozinha. Não tem como. Não tem como. Tu tem que saber, eu vou comer isso. Eu precisava de uns 3, 4 dias, assim. Sim. Aí eu ia mais focada. Mas aí vamos entrar na história do valor. Cara, qual é o restaurante? Assim, vamos botar um estabelecimento de comida que tu vai entrar e ter condições de comer, de ter a oportunidade de escolher entre 42 menus. Não.
livres, a livre escolha. Não tem como. E não é só o corte, tem os acompanhamentos. Não, que às vezes é melhor do que o próprio corte. Não, incrível. Acompanhamentos, cortes diferentes, pessoas do Brasil inteiro, né? Sim. Que estão ali. Então, cara, eu acho isso muito legal. Assim como a gente vai num parque, entendeu? A gente vai num parque, cara, e é um parque de diversões, né? Sim. E tem música, e tem uma estrutura, e tem shows, cara, e networking, para quem sabe aproveitar também, que vai para... Porque não é só isso, né? Você tem a oportunidade, eu falo por nós, que somos uma empresa, tanto para o nosso produto, quanto até para o próprio podcast, quando a gente vai num evento, eu não vou só para comer, eu vou para fazer networking. Total. Porque lá eu vou encontrar pessoas que eu não vou ter acesso fora dali, talvez. Total. Porque as marcas que estão ali, por exemplo, vamos falar da Borussia. O Toyo tava lá, que é o dono da Borussia. É isso. Quando é que eu vou ter oportunidade de falar com o dono? Não. Mas num evento como esse eu tenho essa oportunidade. E a pessoa tá ali desarmada, né? Ela tá ali livre, curtindo, que também tá vivendo um momento de prazer, né? Sim. Também tá. Então, acho que isso... É uma grande feira, na verdade. É uma grande feira, uma grande festa. É uma festa que é uma feira, que é da gastronomia, tudo. Então, assim, quando a gente fala, é o valor agregado. É isso. É isso que as pessoas precisam começar a entender. É isso. Né? A gente trouxe a polêmica do Bolinha de assim, semanas atrás para discutir. A gente mas faz... é um fato atual, né? É um fato atual. A gente faz com a melhor das intenções. A gente sabe que para chegar no valor do ticket, tem toda uma matemática, tem toda uma cadeia que precisa ser remunerada, tem que ter lucro, porque é também uma empresa que precisa ser saudável. Tem todas essas questões. Mas a decisão de ir ou não ir é do consumidor. A gente faz com todo carinho, recebe com o maior das boas intenções, cria toda essa experiência. A gente tem certeza que vai ser uma coisa legal. Mas, no final do dia, a decisão é sempre do público e o público tem recebido tão bem isso que a prova é que a gente está tendo tantos eventos, né? Mas a gente sabe que isso acaba virando muita polêmica também porque a internet permite com que as pessoas, às vezes, extravasem de uma forma um pouquinho errada, às vezes até, né? Muito pesada e esquecem que tem outras pessoas do outro lado da tela, né? E isso machuca disso, muito. Né? E é muito triste, né? Porque, pô, tu falaria isso se estivesse na minha frente? Ah, não iam falar, né? Não iam, né? Então, acho que a gente tem que refletir um pouquinho também sobre isso, sabe? Tem gente trabalhando ali do outro lado. Às vezes tu não vai consumir. Bom, tem tantas coisas que eu não consumo, mas que, cara, eu respeito. E tá tudo bem. Certo. E é trabalho, né? Isso que trabalho. Você falou é muito importante lá. Porque é trabalho. Quantas pessoas envolvidas, imagina? O Ícaro trouxe um comentário a respeito dessa polêmica. E ele trouxe um exemplo que eu gostei muito. Ele virou e falou assim, então se for assim, eu nunca vou em nenhum restaurante. Não. Porque eu sei cozinhar em casa. Eu nunca vou pegar um Uber, porque eu sei dirigir. É isso. Por que eu vou pegar um Uber se eu sei dirigir? Vou pagar alguém para dirigir para mim? Sabe? Não tem sentido. Sabe? Então, é respeitar o trabalho do outro, né? Então, é isso. E, de novo, saber aquilo que cabe para ti, seja no teu bolso, seja no teu gosto. Não tem problema, entendeu? Só não precisa que uma coisa que tu não gosta deixe de existir. Ela pode existir sem a tua presença, ou daqui a pouco tu acha que não vale a pena, tranquilo, entendeu? Tá tudo certo. E a gente sabe... Mas tem público para tudo. Claro que tem. A prova que tem é isso, né? A quantidade de eventos, a quantidade de restaurantes, cada vez mais a gastronomia crescendo, cada vez mais os cursos de gastronomia, as universidades investindo nisso, em bacharelado de gastronomia, em pós-graduação, em cursos. E é um segmento, uma indústria que cresce cada vez mais, entendeu? Apesar de tudo, e é isso, né? Pô, eu cozinho em casa, então não vou no restaurante. E como que tu enxerga, Lela, esse boom que teve da gastronomia em Porto Alegre? Porque, vamos botar aí tudo... Não só no Porto Alegre, no Brasil, né? Não, acho que no Brasil, mas eu vou trazer Porto Alegre de exemplo, porque ele está um pouco mais dentro da nossa realidade. E Porto Alegre é a última capital do Brasil. Aqui, se a gente dá aquele tchauzinho lá para cima. E... a gente viu que houve a gente vem de um modelo tradicional de restaurantes de 200, 300 lugares. A Lela sabe, né? Churrascarias de 200, 300 lugares. E esse modelo foi se dissolvendo, né? Dentro dos anos, ao longo dos anos ele foi se dissolvendo. Hoje nós temos os pockets, né? Restaurantes de 20, 30 lugares em muito mais quantidade de lugares, se são bons ou não, isso aí não vamos entrar nesse mérito. Mas como que tu enxerga essa mudança de comportamento? Tu que vem já nesse... mas eu acho que da minha experiência com a gastronomia, né, desses 18 anos vendo esse mercado, eu acho que é muito da gastronomia estar cada vez mais acessível. E teve também uma questão de moda nisso, né? Porque é legal jantar fora. As pessoas entenderam o valor que tem. As pessoas entenderam que
ok, eu posso cozinhar em casa, sim, mas eu tenho uma experiência completamente distinta num restaurante. É entretenimento, é lazer. E as pessoas começaram a trazer isso, separar uma fatia do seu orçamento para isso. Deixou de ser indulgência, mas é entretenimento. E o mercado cresceu muito, as redes sociais contribuíram muito com essa disseminação das pessoas contando onde é que foram, onde é que não foram. O status de, às vezes, estar num restaurante e mostrar para as pessoas que tu tá, contribuem com o mercado, pro bem ou pro mal, contribui. Claro. Né? O Diz que me diz que contribui muito para isso. Boca a boca é a melhor. Boca. E a gastronomia saiu do fundo das casas, né? Deixou de ser snob. Então, lembra quando eu estava falando do começo de Destemperados, que era uma coisa de cima para baixo, que era até no cinema, nas novelas e tal. Lembra que a mocinha pobre, ela ia na casa do mocinho rico e ela não sabia usar os talheres. Exato. E o escargot voava no decote dela. Era isso. Lembra disso? É verdade. E, cara, isso não existe mais, entendeu? A gastronomia virou o vinho, o mundo do vinho, que era uma coisa que, nossa, não existia a menor possibilidade das pessoas beberem vinho. Era uma coisa assim de... Inacessível. Inacessível. E hoje o vinho tá aí. Hoje em dia, eu fui num samba domingo passado e as pessoas estavam com uma garrafinha de vinho e as suas tacinhas e comprando, dividindo com os amigos e tal. Porque é isso, entendeu? Ali no Bonfim, tu vai ali no Brasco do Bonfim, nas mesinhas de rua as pessoas estão consumindo vinho. Também estão consumindo cerveja, também estão tomando chimarrão, também estão tomando chá, drink sem álcool. Mas assim, democratizou. Eu acho que a gastronomia democratizou. Ah, sim, temos restaurantes caros? Claro que temos, sempre vamos ter, mas para todo mundo. Caro, barato, tem de tudo. Então, eu acho que... E também, né? E aí, portanto, essa demanda aumenta a oferta também e cada vez mais a gastronomia está na moda. As casas das pessoas. A cozinha era fechada. Eu comprei um apartamento antigo 4 anos atrás e eu reformei porque era tudo fechado. A cozinha não era para ser vista. Né? Hoje em dia, fiz um evento para arquitetos e a gente estava conversando sobre isso. Hoje em dia, tu mobília a tua casa, se teu quarto não tiver um guarda-roupa e tiver uma arara ali, porque depois tu vai botar o guarda-roupa, não tem problema. Bota uma cama box, uma arara com as tuas roupas penduradas, tá tudo certo. Ah, vai pegar um pó, vai. Agora, a cozinha tem que estar pronta. As pessoas querem ter uma cozinha com ilha. Elas querem ter a geladeira, aquela de inox, com a porta dupla. Isso virou uma coisa legal. Virou legal saber cozinhar. Ficou legal ter uma taça bonita, um prato bonito, as fotos da comida. Então, acho que caiu no gosto das pessoas e atingiu outra base, outra parte da pirâmide que não atingia antes por ser snob. Tu acha que Destemperados contribuiu com tudo isso? Eu acho que contribuiu muito com isso. Eu fico muito... acho que é o meu maior orgulho profissional, é saber o quanto a gente mexeu nesse ponteiro e o quanto dessa boa intenção a gente conseguiu imprimir e executar, sabe? De novo, mancadas no caminho, com certeza. Mas a gente nunca perdeu essa intenção de olhar e dizer assim, cara, esse restaurante é para ti. Vai, entendeu? É o mesmo preço do outro, entendeu? Às vezes, sei lá, é o mesmo preço do lanche, mas tu vai comer essa comida que talvez tu nunca tenha provado e vai aumentar o teu repertório. Entendeu? Tu vai ter uma outra experiência. Tu vai poder provar um tempero de outro país, tu vai poder... Cara, e abre a cabeça das pessoas. E quando tu for fazer isso na tua casa, vai mudar. Eu adoro quando eu recebo e-mails ou mensagens inbox no Instagram de pessoas que fazem as receitas. Falam, nossa, eu fiz e ficou muito legal. E aí, a partir dessa vez que eu fiz, eu já convidei outras pessoas para vir aqui em casa e agora eu estou fazendo essa receita. E, pô, olha que legal, né? É desmistificar a gastronomia. É isso, é dizer que é para todo mundo, sim. Que legal. E eu acho que muito legal uma coisa assim dos Destemperados. Gostava, agora gosto quando mais. A gente vai lá olhar, assim, a gente rola o feed ali, assim. Eu acho muito legal que, na grande maioria, assim, vocês colocam, assim, é acessível, às vezes você coloca até o preço, porque isso desmistifica, né? Tudo bem que hoje em dia é até educado que os restaurantes coloquem o cardápio, né, então, com os preços, para que as pessoas tenham esse até acesso. para se organizar, né? E aí tem essa noção realmente do que, achava que era caríssimo. Não. E aí você vai olhar e não é. Ou assim, cara, pô, é caro, mas eu vou me organizar e vou priorizar isso. Ao invés de, não vou comprar outra calça jeans e eu vou almoçar meu aniversário, eu quero comemorar nesse restaurante, quero comprar essa garrafa de vinho, quero ir nessa churrasco, quero ir nesse evento de churrasco. E é uma questão muito individual, né? Que as pessoas vão priorizar ou não, ou, enfim, né? Mas tu ter essas possibilidades eu acho muito legal. Ou vou comprar um ingrediente especial e vou preparar na minha casa pro aniversário dos meus pais, enfim, porque é uma ocasião especial. A gente tinha um quadro, eu sempre conto isso em todas as vezes que eu falo de Destemperados, que eu adoro essa passagem, isso lá no começo, que nós perguntávamos para as pessoas qual era
experiência gastronômica mais memorável que elas já tinham tido. E as respostas sempre eram assim, foi o dia que eu fui pedir ele em casamento, foi o dia que eu contei para o meu marido que eu estava grávida, foi o aniversário de 80 anos do meu pai. Enfim, ocasiões. Foi uma vez que eu estava viajando, minha primeira vez em Paris. Enfim, contam histórias. E a gente ouvia, essa era a primeira pergunta. E a segunda pergunta, e o que tu comeu? 90% das pessoas não lembravam. Porque não era sobre necessariamente aquilo que estava no prato, mas sim sobre tudo aquilo que aconteceu. A experiência como um todo. Então, cara, isso é muito legal, sabe? Às vezes é isso, eu estou servir uma salada verde, alface crespa cortadinha, mas eu estou fazendo com a melhor das intenções. Eu vou arrumar a melhor mesa que eu tenho na minha casa. É a energia, é o afeto isso, da é comida. o carinho. Por isso que eu acho que a comida, a gastronomia, ela une, ela tem esse poder. A gente tem a assinatura de Destemperados, Viva a Gastronomia. No sentido de viva a gastronomia, celebração, e no sentido de viva ela. De viver, de vivenciar a gastronomia, seja com o que for. Seja com uma saladinha, seja com uma torrada, seja com um churrasco, com um peixe, com o que for, entendeu? Com aquilo que tu tiver, mas que tenha intenção naquilo que tu está fazendo. Que a gente se dê conta e que a gente seja grato também pelas pessoas que estão com a gente. Eu gosto sempre de dizer que eu não sento à mesa com quem eu não gosto. Muito bom. Eu acho isso muito importante. Eu acho que é um filtro, assim, que é importante. Eu não vou convidar para minha casa para sentar e para dividir uma coisa que é tão especial comigo. Tão íntimo. Né? Tão íntimo, tu dividir uma refeição com alguém que, essa altura do campeonato, não quero. Sabe? Não quero. Então vamos marcar uma reunião, vai ser um café. Ali de pé no balcão, sabe? Tá agora tudo certo, ali no cantinho. Vai ser um pouquinho mais longe. Mas é importante a gente ter essa consciência, né, eu acho que não tenho certeza que isso é um respeito com o alimento e com aquele momento que é único. E com os nossos dias hoje, eles são cada vez mais corridos. Então, parar com a família para uma refeição ou com os amigos, enfim, aquilo ali é aquele momento. Aquele momento é sagrado. Ele é um momento muito importante. Ele é especial. É muito importante. A gente tem na nossa casa, a gente sempre fala assim, às vezes eu sou culpada, minha culpa é minha máxima culpa, mas às vezes eu dou umas vaciladas no telefone, né? Mas vou responder isso aqui. Não pode telefone na mesa. Não pode TV ligada. A gente está aqui. Que seja por 5 minutos, eu quero saber do teu dia. E aí, André, como é que foi na escola hoje? Sabe? Eu quero isso saber. Aí, e eu quero ouvir inteiro, nem que seja uma frase. Sabe, Cris, como é que foi teu dia, o trabalho, não sei o quê. Porque ali, eu sempre falo que é ao redor da mesa que a gente fala tudo, entendeu? Às vezes a gente celebra, mas às vezes a gente não... é pesado. Ao redor da mesa a gente discute conta, a gente às vezes dá más notícias, né? Sim. É verdade. É ali que tu abre o exame aquele, que tu tá preocupada, tu fez um exame de saúde ali, tu abre na mesa da cozinha. Ou na mesa da sala. E a comida é para dar uma aliviada. Em Minas, o André conheceu, assim, é muito diferente da maioria dos estados. O ponto mais importante da casa é a cozinha. Mas sempre foi. Nunca foi a sala. Conta a história das visitas. Tanto que a gente tem TV na cozinha. Claro. Porque a gente assistia no interior também. na cozinha. E em Minas Gerais é assim, visita quando entra e fica no sofá, é visita que você quer que vá embora logo. Então, aí eu vou entregar a minha idade, mas é o cara que ia vender o álbum de formatura. É isso, a enciclopédia. É a Barça. A Barça. O André é vendedor da Barça. Ele é vendedor da Barça. Eu tô com o cabelo pintado, tá? Mas Mas aqui a gente entrega a idade. Mas é isso, em Minas Gerais, assim, a cozinha, ela é grande. Ela é o maior cômodo da casa. E se você chegar na casa de um mineiro e você vai pra cozinha, com certeza a mesa vai estar cheia, bolo, pão de queijo, café, bolo de milho, pamonha. E se você chegar na casa do mineiro e você não for recebido na cozinha, torresmo, você pode ter certeza que aqui você não está sendo bem recebido. Não eles é querem que você vá embora persona não grata. Amigos mineiros, estou de olho. Ou você chegou sem avisar e ele não estava esperando, mas mesmo assim ele vai te levar para a cozinha, porque sempre vai ter uma coisinha. Não tem como. Ou é você aquela visita... Se te bota na sala... tá errado. É porque quer que você vá embora logo. Gente, eu amo Minas, eu amo. Acho assim, cara, pra mim, assim, claro, o Brasil tem uma cultura gastronômica muito rica, né? A cultura de boteco no Rio de Janeiro, a gastronomia de São Paulo, que o mundo inteiro tá ali, né? Tudo do Brasil tá em São Paulo. Nordeste. Bom, o Nordeste é uma coisa absurda, comida baiana, sabe? E eu tenho uma coisa com a comida mineira muito forte. Eu não tive ainda a oportunidade de conhecer os estados do Norte. Nordeste, eu digo que eu bato ponto todo ano, eu vou. Porque para mim é quase religioso, assim, ir para lá. Eu tenho uma conexão muito forte. O Rio Grande do Sul tem uma culinária riquíssima. Inclusive, a gente tem muitas intenções de dar mais protagonismo para essa comida
que tem o churrasco, mas que tem a comida dos imigrantes, mas que tem os peixes do sul do estado, que tem um bioma incrível aqui no Rio Grande do Sul, e que a gente precisa, eu acho que, ter essa bandeira, assim como tem a bandeira da comida mineira, Sim. a gente também falar da comida gaúcha, né? Dos nossos ingredientes. Porque o gaúcho, aqui no Rio Grande do Sul, é uma mistura muito legal, Muito. né? Então, você tem a comida italiana, você tem a comida alemã, você tem a própria comida campeira. A comida indígena, indígena, exato. Então, assim, o Rio Grande do Sul, se a gente for olhar em termos de gastronomia, É muito rico. talvez seja um dos estados que tenha a comida mais diversificada que existe. Porque você vai... A comida mineira... É aquilo aí, assim, tipo, é o queijo, é o milho, é o feijão tropê, é o tutu de feijão. Uma comida muito leve, né? É bem levinho, bem suave, bem suave. Torresminho frito com cerveja. Porco, mas é uma comida muito característica. Mesma forma a comida do Nordeste, é muito característica. A É que comida a comida baiana, de fogão, né? A comida mineira é comida de fogão. De uma panela só também, eles gostam. uma panela só. E a comida gaúcha... a gente não pode falar que é só o churrasco, Não, realmente. mas a gente tem o fogo, né? E eu acho que esse é um elemento. Não que as outras, que comida de fogão a lenha não tenha fogo. Mas a gente tá falando do defumado que a gente tem aqui, que é diferente. Né? Que é essa cultura do churrasco, mas que vai para todas as outras coisas. E muitos excelentes produtores, né? A gente, com Destemperados, tem a oportunidade de estar perto dessa turma de produtores de uva. A gente está fazendo um trabalho muito próximo com o IRGA. Os produtores de arroz, e é incrível tu ver assim a relação dessas pessoas, o tanto que isso movimenta de famílias, de tudo. E cara, a agricultura é uma coisa muito doida, né? Porque a gente não se dá conta, eu sou guria de apartamento, né? Inteira, jogava futebol de meia ali. E a gente acha que as coisas dão no supermercado, entendeu? Tu acha que a carne vem da bandejinha, que o arroz vem do saquinho, que o leite da caixinha. Mas é um trabalho dos produtores a gente também trabalha muito próximo de produtores de leite, de queijo. É um trabalho que não para nunca para que isso chegue na nossa mesa com a qualidade que chega, né? E a gente, às vezes, está ali e toma isso por, sei lá, sabe? Tipo, só mais um produto. Tipo, a gente trata como... Não que não seja, o arroz é um commodity, mas, cara... Olha o trabalho que isso dá. E se chove, o cara perde a safra inteira e acabou. E aquele ano inteiro de trabalho. Às vezes a gente tem um dia de trabalho que não deu tão certo, ou que a gente teve um dia ruim no trabalho, a gente não se dá conta que no campo, um dia de errado, de desastre, acabou o ano. Às vezes acabou mais de um ano. Então, assim, um dia de granizo numa lavoura e acabou. Não, no vinho, tá ali, tá pronto para colher e aí deu uma geada. Sim. E a gente não tem essa dimensão. Respeito máximo essas pessoas. Eu acho que é isso, sabe? É como a gente estava falando, que não dá para esquecer que na gastronomia tem sim a comida, tem sim o ingresso, mas que em todo o setor, mas na gastronomia também, tem pessoas. E é aí que a gente tem que focar. São nas pessoas que estão fazendo isso. E tentar se desarmar um pouco e tentar ter um pouco de empatia. Vestir o sapato do outro é sempre bom, sabe? Porque a gente entende onde é que arde, onde é que aperta. Então, respeito aos produtores, respeito aos churrasqueiros, aos cozinheiros, porque são essas pessoas que, cara, fazem aquilo que é tão sagrado, que é o alimento, que servem, né? Servir é tão importante, é tão sagrado. Então, eu respeito essas pessoas assim, que movimentam a gastronomia. E o mínimo que eu posso fazer enquanto profissional é botar os holofotes para essa gente e dizer assim, cara, vamos lá, tamo junto, sabe? E o que a gente pode esperar, Lela, dos Destemperados aí para os próximos anos? Deve ser uma pergunta que deve bater todo dia, né? Bate. Mas a gente quer seguir, enfim, levando conteúdo relevante, levando entretenimento para as pessoas, diversão. Eu adoro quando as pessoas me encontram e dizem assim, cara, eu me diverti com o programa de vocês. Eu fui no evento, foi muito legal, tenho boas memórias. Foi num restaurante que vocês indicaram que eu tenho uma memória dessas legais. Então, assim, eu acho que fazer parte da vida das pessoas através da gastronomia é uma intenção que a gente quer. E a gente quer para sempre também, né, e no futuro, desenvolver produtos e projetos que facilitem a vida do consumidor, mas principalmente do empresário, do empreendedor de gastronomia. Então, a gente tem um foco muito grande em contar para o consumidor final, para o usuário, mas a gente tem o nosso foco bem certinho para o empreendedor. Porque é esse cara que precisa estar forte, esse cara que precisa existir, são essas mulheres, essas famílias que precisam estar de pé para que toda a roda gire. Então, a gente tem projetos nesse sentido de criar
produtos que facilitem a vida do empreendedor. Que legal. Da empreendedora. Verdade, é um ciclo retroalimentável, né? Quanto mais forte eles tiverem, mais opções, mais... porque a gente vive no mundo, e nós começamos muito isso, né? De falar do ponto de vista do consumidor, e isso é muito legal. Mas tem bastante gente falando do ponto de vista do consumidor. E aí agora a gente tem olhado muito com essa lente do empresário. Do cara que está ali atrás do balcão, sabe? Quem são essas pessoas? Por isso esses eventos são legais para mostrar o churrasqueiro, tirar o churrasqueiro da graxa. É isso aí. Bota ele no palco. Vamos pensar em produtos que mostrem a realidade desse cara. E não só a verdade, daqui a pouco, do influenciador, do produtor de conteúdo. Porque aí é uma outra realidade, que tem valor, é muito legal, está contando para as outras pessoas, mas talvez seja a hora de Destemperados também ir para o outro lado do balcão. Mais do que nunca. O que... É como eu te disse no início do programa, é o nosso intuito trazer essas pessoas que são os protagonistas e que muitas vezes estão atrás da parede. É isso. E o pessoal às vezes nem sabe quem são, né? Eu brinco assim, né? Na Expo, a gente estava no grupo dos assadores ali, aí quando acabou, todo mundo parabenizando, todo mundo, tal. E aí eu falei assim, primeiro, parabéns aos assadores, porque são vocês que fazem o show. Vocês estão respirando fumaça ali, né? São eles que fazem o show acontecer. Né? Toda a estrutura... Óbvio que é uma equipe, né? Claro. Tudo envolvido. Mas se você não tem um assador ali que vai botar a mão na massa, que vai fazer... Que vai ter a ideia, a curadoria da estação. Daquele produto, do que vai ser servido... Não tem evento, né? Não tem evento. É por isso que eu digo, a gente tem que olhar para as pessoas, né? Se não tem as pessoas da limpeza, não tem evento. Se não tem o cara da banda... Não tem eventos, não tem o segurança que está lá, sabe? O cara que orienta no estacionamento. Então, todo mundo faz parte. A gente tem que olhar mais para as pessoas, sabe? Para ter mais empatia. Com certeza. Vou fazer para você a pergunta que você falou que vocês faziam lá no início. Qual foi a sua... Qual foi, assim, a experiência memorável? Eu tive várias. Mas, assim, tem uma... E aí, essa pergunta que a gente fazia, ela não se aplica tanto, que foi... Eu comi um peixe uma vez. Eu morava na Itália, 2005, 2006. E a gente foi para uma praiota, assim, que não tinha nada. Tinha um cara, daquele italiano, que eu não sei qual foi a última vez que ele lavou a mão, preparando peixe numa churrasqueira de latão. E era um peixe alto, assim, quadrado. E era aquilo que tinha para comer. E eu me lembro daquele gosto até hoje. A minha experiência foi de comida. Que legal. Foi de comida, porque eu me lembro que eu comia aquele peixe e eu não me lembro se era que peixe que era. Não tenho ideia do que era, mas eu me lembro que era um assado, defumado, alto. E eu comia um e eu disse assim, posso comer outro? E ele falou... Então, muito feliz, né? Porque no Brasil tu fala, posso comer outro? Claro, filha, vem, fica aqui em casa. O cara, o italiano já estava meio grosso comigo. Não, pode. E eu comi outro e eu comi 3. E eu me lembro daquele gosto. Eu tô falando e eu tô lembrando daquele gosto. Então, assim, foi essa, talvez... Eu não sei que peixe era. Foi no sul da Itália. E eu morava lá, não tinha um rato para dar queijo. Assim, recém-formada. Tava fazendo um trabalho lá e eu caí nesse lugar de paraquedas e eu não me lembro aonde é. Eu me lembro da cara do cara, assim, eu me lembro da mão dele ser muito suja. E eu me lembro daquele peixe incrível com gosto defumado. Essa foi, que te traz até uma memória de casa, né? Que me traz que é o até defumado. Hoje. Que é o defumado, é isso. Conexão. A conexão da fumaça, já tá dentro é isso. da gente. Né? Apesar que a minha conexão com o churrasco, ela é meio estranha, porque meu pai é o pior churrasqueiro que se tem notícia, né? É horrível. É horrível, horrível. Meu pai não sabe, nunca soube. E as poucas vezes que ele tentou, ele estragou o secador de cabelo da minha mãe. Que ele pegava o secador de cabelo para fazer fogo, nem o fogo ele sabia. Não sabe até hoje. Tanto que na casa dele, quem faz churrasco sou eu, para te ver o nível da situação. E ele usava o secador e aquele secador ficava fedendo a fumaça e o fogo não saía. A carne ficava dura. Meu pai errava, erra ainda, no comprar, no fazer o fogo e no fazer. Mas ele é um ótimo degustador de churrasco, então tá ótimo. Certo. Tá ótimo. Tudo certo. E dá pitaco também. E dá muito pitaco. Mas não dá pra ser tudo, né? Se você mandar eu botar um fogo ali, também não vou fazer. Não, mas tem a casa. Sim, claro. Mas eu sou uma ótima degustadora. Então. E agora eu aprendi diferenças de carne. Eu sei falar isso daqui. Viu? Agora eu sou muito... Não, agora tá até tipo assim, tem o eno chato, tem o churrasco chato, não sei como é que é. Não, agora eu dou palpite no ponto. Sal antes, sal depois. Ai, tu vai arrumar uma briga aí. Não, eu dou palpite. Tá certo. Sem o menor fundamento. O importante é ter opinião. Sem o menor fundamento. Mas aí que tá. Importante, opinião com fundamento ninguém dá. O negócio é fazer isso. O negócio é opinar, é participar. Engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta. Eu toda, no churrasco. Que legal, né? Olha quanta coisa, gente. Muito bom. Eu fico muito feliz de conhecer um pouco mais da história dos Temperados, da tua história. Foram 18 anos, né, de muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho.
Imagina quantos milhares de restaurantes já viu. Meu Deus. O Diogo tem uma conta que é 5 mil. Eu acho que é mais, ou acho que é menos às vezes. Eu não sei. É muita coisa. É muita coisa. É coisa que a gente nem lembra às vezes, sabe? Mas a gente sabe o tanto que contribuiu. Muito. E vai contribuir muito mais. E vai contribuir muito mais. Destemperados continua firme e forte com vários projetos. E a gastronomia perseverando. Se a gente sobrevive a tantas coisas, né? A tantas crises. A gente, no começo do nosso papo aqui, a gente falou de algumas crises, né? Enfim, pandemia. A gente teve a crise da queda do Orkut. Isso foi uma crise. Queda do Orkut, exatamente. Não tinha outra rede. Foi quando entrou o Facebook, foi quando tinha o Facebook, mas muito tímido. Mas assim, mas é isso, é aquilo que a gente falou antes de começar o programa. Se vocês conseguiram... Vocês começaram numa época do Dramato. Escrevendo. E se a gente for... Infelizmente, né? A gente vem de as últimas gerações, elas não foram educadas a ler. Né? Então, assim, perdurar no Brasil com blog. Escrevendo, e eram textos. E até hoje vocês têm ali, igual você falou, do jornal impresso ali. Então, assim, vocês perdurarem hoje, por mais que vocês tenham toda essa coisa da TV hoje. Não, e temos ótimos jornalistas produzindo texto, mas isso é verdade que tu falou, Cris. As pessoas liam os textos, né? E nós escrevíamos as resenhas, né? As nossas... Não era resenha, a gente contava a experiência, mas era assim, cheguei no restaurante, encontrei, o ambiente era assim, era assado. Porque o recurso de foto era muito limitado, né? A resolução era muito limitada e também não carregava as fotos na internet. Eu lembro era uma foto por post. Era isso. Às vezes tinha uma foto da fachada, uma do prato. Uma do prato e uma, tipo, sei lá, algum outro detalhe. Mas era o que dava. Então, assim, vocês cresceram, uma coisa, fazer as pessoas lerem, prender na leitura. E até hoje ainda mantém na essência dos Destemperados a escrita e a leitura. Isso é importante. E isso nos tempos de hoje, que tudo é imediatismo. Não, e tudo é vídeo selfie. Eu tenho pânico. Às vezes a gente tem que fazer, porque é o mal necessário. E eu tenho horror. Horror. Eu prefiro fazer fogo na churrasqueira, que é difícil para mim também, do que o vídeo selfie, entendeu? Porque me parece errado aquilo, sabe? Ele é intimidador. Intimidador para mim. Para mim é intimidador. Mas a nossa geração, né? Porque nossos filhos provavelmente vão crescer... Não, a tela faz parte da vida deles. As crianças com 2 aninhos já estão assim, já sabem pegar o celular e sabem abrir. Para nós é diferente, né? Hoje vamos fazer uma chamada de vídeo. A própria mensagem. Eu ligo. Eu ligo. É o teu. Viu? O meu? Falando em eu ligo, tocou. Mas eu ligo. Eu ligo também. Eu sou do tempo que liga. Eu ligo também e sou chacota em casa, porque eu ligo. Eu também adoro ligar. Eu ligo, porque quero resolve. Ver pessoas, resolve rápido. É rápido. Eu mandei mensagem. Não, me liga. Tá com pressa, liga. É urgente, liga. Tá urgente, liga. Vamos resolver. É isso. Isso é coisa de... A nossa geração. Liga no fixo. Liga no fixo. Liga no fixo que eu atendo. Com a mãe do André. A minha mãe é assim. Quando ele quer falar com a mãe dele, ele fala, liga no fixo que ela vai atender. Aí eu não tenho mais fixo, mas admiro quem tem o fixo. A mãe tem o fixo porque tá no combo da net. Liga lá. Mãe, filho, a mãe deixa no tele silencioso, nem vê, liga no fixo, a mãe atende. Liga no fixo, tá certo. Coisa boa, né? A gente tava falando esses dias também, como é que era a vida sem o imediatismo, sem o celular? Eu digo, cara, era melhor, eu acho. Quer dizer, era diferente, né? Que é melhor, porque é bom, a gente tem muita coisa boa. Sim. Mas ao mesmo tempo tudo ficou urgente, né? Parece que nós aceleramos o tempo. Nós somos a geração da ansiedade, né? Isso, geração do TDAH, do Rivotril, do ansiolítico. Uma psicólogo aqui, Nós somos a geração do ansiolítico, né? É isso. Então, mas é natural, assim. Então, eu acho que isso é muito legal a gente trazer também e valorizar nos destemperados. Reconhecer, o reconhecimento aos destemperados. Porque vocês perduraram e até hoje... com ali a essência na leitura, na escrita. E numa geração e numa época em que isso é tão banalizado e muitas vezes as pessoas não têm tempo. E aí vocês ainda perdurar com isso é muito legal. A gente desaprendeu a ler, né? A gente desaprendeu. Tem um texto ali, não li todo, uma legenda. Às vezes as pessoas colocam uma legenda no Instagram e tal, fala textão, alerta textão. Tu pensa, é uma dissertação? Não, é um texto, 3 parágrafos. Mas dá para ler, né? Claro. Dá pra ler. Mas é isso, eu acho que, cara, assim, pra amarrar isso, tudo que a gente faz é com foco em movimentar esse mercado e que as pessoas tenham mais lembranças boas ao redor da mesa, porque é isso que fica, né? É isso que fica. Lela, deixa uma mensagem pro pessoal comprar os ingressos. Sigam lá, isso, @Festival Destemperados, nas nossas redes sociais também, na minha e na do Diogo a gente está divulgando em Destemperados. E dia 5 de julho, no Parque Harmonia,
vai rolar esse grande festival, essa grande celebração do churrasco na capital mundial do churrasco, Ferro e Fogo, Austral, Destemperados. Todo mundo numa grande festa, num grande momento de enaltecer, de celebrar a nossa cultura de churrasco. Eu espero que as pessoas que participarem se divirtam ali. Tem informação de ingresso, tem encaminha para o site, para onde comprar. E eu espero que as pessoas que tenham a oportunidade de viver esse dia conosco, que elas se divirtam e que elas criem repertório também. E que seja um dia muito legal. Que legal. Tá feita a mensagem, hein? Com certeza. Cristiane, e vai ser um evento incrível. Vai ser, com certeza. E a gente tem presente, né? Pra Oba! comprar. Tem Às presente. vezes eu esqueço. Eu sou bem interesseira, tá? Eu quero tudo. Pãozinho pra você comer depois de voltar comigo. Não, glúten. já o glúten é só uma experiência. Que delícia. É bom. Erva mate barão. Boa. Erva mate Adorei. barão. Esse aí... Não, esse aqui Esse, cara, não é o de camomila. Eu vou mandar pra casa dela. Não, eu sou a louca do chazinho, viu? O te chabarão. vou mandar bastante. Cara, eu E sou... o kit ao capitão. Maravilha. Como você é da escrita Muito e da leitura, obrigada. tem aí 2 cartinhas. Ah, que legal. E tem A uma gente cartinha perdura- contando a nossa história. A gente gosta de Que textões. legal. Não, sou fã do produto. Que legal. Muito obrigada, gente. Obrigada. Foi uma honra. Contem sempre comigo, contem sempre com Destemperados. Que bom. Nós E que muito agradecemos. obrigada. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada pela voz. Por ser a voz do churrasco, sem trocadilho, mas por ser voz e dar voz a esse universo que a gente tanto respeita. A gente se inspira, né? A gente vê Exato. pessoas nessa pegada e é o que a gente tenta retribuir também ao nosso meio. A gente sabe que quanto mais pessoas a gente fomentar e mais voz a gente der para eles, melhor eles vão ser e vão passar a mensagem deles, que às vezes, por vezes, não teriam essa oportunidade. Esse é o espírito. Muito obrigada. Obrigada a você Lela, pelo seu como tempo. é que o pessoal te acha nas redes no final e pro pessoal? @LelaBzaniol. Não sei se dá para botar Eles vão aqui. botar, Vai ter, Então vai estar aqui pronto. embaixo. @LelaBzaniol. Eu tô ali com conteúdo orgânico, né? E eu faço quando me dá vontade só. Então não espere muito de mim. Não cobre muito. Eu não tenho rabo preso. Eu faço quando eu tô afim. Tem semanas que eu não tô, mas assim, quando eu faço fica bem legal. Que legal, coisa boa. que legal. Sempre tem receita, sempre tem conteúdo, tem minha vida em família, viagens, a gente adora viajar. Enfim, é um álbum pessoal ali. É bem legal. Eu stalkeei no fim de semana. Ah, tu... Então eu vi. É bem legal mesmo. Cristiane, Eu fiquei presa na filha dela. ela, meu foco. ela é um capítulo à parte. vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Lela, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigada, querida. obrigada. Obrigado por tudo que tu tem feito pela nossa gastronomia aqui no estado. Que fique por muitos anos, que o Destemperado tenha vida longa. Né? Todos Sim, vocês. a você, ao Diogo e a toda a equipe toda a dos equipe dos Destemperados. Sim. Parabéns e obrigada. Eu que agradeço. Cristiane, bom, agora tu chama os patrocinadores. Chama... Vamos agradecer os nossos patrocinadores que fazem tudo isso acontecer, que apoiam esse ecossistema do churrasco e da gastronomia. E a gente sempre fala, se você vai consumir qualquer um desses produtos que estão aqui, lembre-se dessas marcas que apoiam esse ecossistema e que fazem tudo isso acontecer. Então, vamos lá. É o Capitão. É o Capitão, melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher, comida de verdade na sua mesa. Agora a gente tem a nossa linha Premium, de acordo com o André Madruga, selo Angus de qualidade. O André Madruga é muito bom. E as nossas geleias também. Isso Tudo aí. produto sem glúten, sem lactose, sem nenhum aditivo químico. É comida de verdade. Verdade, a gente entrega, você merece comer bem, esse é o nosso lema. Barão Erva Mate Chás, há mais de 70 anos ao lado dos gaúchos. Hoje nós estávamos aqui com o Chimarrãozinho, nosso parceiro sempre de bancada. Zinho, linha todo churrasco, né, Cristiane? Isso aí. Tanto pães para air fryer quanto para grelha ou espeto. Zinho sempre presente no churrasco. Eli Couros, melhor em artigos em couro. Dom Cássio Selame, facas com alma. Frigorífico Borrússia, feito pela nossa gente. Asiana, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil, ali na Dinarte Ribeiro. Clínica Liper, do nosso amigo e doutor Lucas, né? Para quem tem para comer bem, tem que ter a dentição saudável. Pra comer carne tem que ter dente. É gente. isso aí, Dente é isso aí, saudável. dente saudável. Ele é muito educado. Marcelo Bolim, referência em carnes, na loja de fábrica, na Guido Mondim, 1052. Faltou alguém, Cristiane? Ninguém. Todo mundo? Todos. Todos bem apresentados? Todos bem apresentados. É isso aí. Então, muito obrigada. Se você curtiu, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, ative o sininho, nos siga nas redes sociais, sigam os nossos convidados, sigam os nossos parceiros e um grande abraço, muito obrigada e até o próximo. Até a próxima.